Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Fala e o Sesc Vila Mariana, o Consulado Geral da Índia em São Paulo, em cooperação com a Unesco, dão boas-vindas a todas e a todos. Meu nome é Vanessa Barbosa e terei a satisfação de conduzir o cerimonial dessa noite. Nessa 37ª Semana Gandhi e 125º Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, celebramos e agradecemos a presença dos representantes do Consulado Geral da Índia em São Paulo, o Cônsul Geral, Sr. Vijay Singh Chauhan, o Cônsul Cultural, Sr. Venugopal, a diretora do Centro Cultural da Índia, Swami Vivekananda, Sra. Pooja Kaushik e dos demais cônsules da Índia. Celebramos também a presença de todos os demais membros do corpo diplomático, as equipes do Sesc Vila Mariana e sua gerente geral, Sra. Érica Mourão, a presença do Sr. Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, do Sr. Shobhan Saxena, presidente da Associação Indiana do Brasil, da professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Atena e coordenadora do Comitê de Cultura de Paz e Não Violência, e de todos vocês, público aqui presente. Iniciaremos as celebrações com um pequeno trecho do documentário Mahatma, A Great Soul of the 20th Century, uma realização do governo da Índia e da Gandhi Films Foundation, disponível no YouTube em sua versão completa. Gandhi landed on British soil with thoughts of the hard task ahead. Truth as I see it, for I believe it is the keystone of life. At the Federal Structure Committee of the Round Table Conference, held at St. James's Palace, the voice of resurgent India spoke through Gandhi. The goal of absolute independence remains intact. Gandhi stressed the need of adult suffrage and racial equality and advocated an honorable partnership between India and Britain. The nation that does not control its defense forces and external policy, asserted Gandhi, is hardly a responsible nation. He struck a note of warning. A nation of 350 million people needs simply a will of its own to say no, and that nation is today learning to say no. In this center of the British textile industry, the Mayor of Darwin welcomed the most uncompromising advocate of the boycott of foreign cloth. He pointedly asked the operatives, "Do you want Lancashire's prosperity to be built upon the ruin of the Indian artisan?" Their spontaneous reaction was, "We know each other now." The Round Table Conference was completely abortive. Every divisive tendency in India was encouraged. The conference concluded on December 1st. Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. On December 5th, 1931, Gandhi left Britain without any disappointment. Gandhi boarded a Channel boat to the French coast on the way home, leaving behind seeds of goodwill and mutual understanding. At a meeting in Geneva, he pointed out, "My speeches at the Round Table Conference have all officially reported. Meanwhile, I must ask you to believe me when
say that I have never made a statement of this description that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. All that as you like. It is complete independence that we want. No dia 2 de outubro de 1869, nascia na Índia Mohandas Gandhi, o grande líder pacifista que transformou a história de seu país através da não violência, demonstrando que ela é eficaz, mesmo frente à opressão ou a desafios aparentemente insuperáveis, capaz de conquistar transformações sociais e políticas e direitos civis. Dada a importância de seus feitos ao longo das décadas, Gandhi foi e continua sendo inspiração para diversos movimentos e lideranças ao redor do mundo, incluindo Martin Luther King, Nelson Mandela e Václav Havel. Como forma de eternizar seu legado e o símbolo representado por Gandhi para a cultura de paz, em 2007 a ONU escolheu seu aniversário, dia 2 de outubro, como Dia Internacional da Não Violência. Para nós, é uma honra estarmos aqui reunidos precisamente na data dessa celebração. Segundo Gandhi, a não violência é a força mais grandiosa à disposição do homem. Assim, esperamos que essa noite seja uma fonte de luz e inspiração para que superemos as violências diretas, estruturais e culturais e, assim como Gandhi, encontremos as soluções de nossos problemas e conflitos no respeito e na não violência. Seguindo com as festividades da 37ª Semana Gandhi, convidamos ao palco Laryssa Frezze e Silva. A Laryssa é graduada em Letras pela USP e em formação para instrutora pelo Instituto Yoga Clássico, associado à IESP, musicista amadora e praticante de Mantra Yoga. Para a tradição indiana, foi o poder do som que originou o universo. A partir da sua vibração, o Mantra Yoga, que será performado por Laryssa, tem por objetivo alcançar o equilíbrio psíquico através dos sons. Com vocês, Laryssa Frezze e Silva. qualificar nossa energia para a experiência que teremos aqui. Então vamos a ele, vamos ao Gayatri. Thank you.
Alô? Bom, esse segundo mantra, agora que já qualificamos a nossa energia, ele também é um mantra de muito valor. É o Sarvebhavantu. Ele é um mantra que procura desejar a todos a felicidade e a possibilidade de que cada um encontre a sua máxima manifestação divina. É um mantra que tem tudo para o contexto de hoje. Vamos a ele. Sarvebhavantu. por meio da não cooperação para com os colonizadores e suas políticas desumanas e a rejeição do mercado colonial ao ponto de quebrar seus negócios eram alguns dos métodos empregados em seus protestos não violentos. It was for these processes that he was held in great reverence and called the great soul by the people of India. Gandhi believed in attainment of truth through soul force and making the opponent a friend by appealing to his soul or conscience by reacting in a non-violent manner. For him, attaining a noble cause was good only if attained through non-violent means. He said, strength comes from truth, not force. Victory comes from moral courage and not submission. Power comes from righteousness and not weapons. However, he did not mean in any way that a person should be weak physically or a nation should not be strong militarily. What he advocated was people and nations should not resort to violent means to solve problems. Non-violence was the weapon of the strong, not of the weak, Gandhi said. Foi por conta de tais protestos que ele foi tido em alta reverência e chamado de grande alma pelo povo da Índia. Gandhi acreditava na obtenção da verdade pela força da alma e por tornar o inimigo em amigo, tocando sua alma ou sua consciência por meio da rejeição não violenta. Para ele, a conquista de uma causa nobre só seria boa de fato se alcançada sem violência. Ele dizia que a potência vem da verdade e não da força. Vitória vem da coragem moral e não da submissão. O poder vem da virtude e não das armas. No entanto, com isso ele não queria dizer que uma pessoa deveria ser fisicamente fraca e que uma nação não deveria ser militarmente forte. O que advogava era que povos e nações não deveriam recorrer à violência para a resolução de problemas. A não violência é a arma do forte e não do fraco, disse ele. Gandhi's relevance is in experimenting some of his teachings on our own self. If it works for you, it may work for the whole world. The teachings of Gandhi continue to resonate to this day, and millions are inspired by him. As you all know, Nelson Mandela struggled through non-violent means for ending apartheid in South Africa, and Martin Luther King struggled for bringing racial equality in America. Both imbibed a lot from Gandhi's philosophy of struggle against social and political injustice. Fortunately, there are still many people around the world who are spreading the message of Gandhi through cinema, through theatre, and publication of books on him.
A relevância de Gandhi se dá no experimentar de seus ensinamentos em nosso próprio ser. Se funcionar para você, pode funcionar então para o mundo todo. Os ensinamentos de Gandhi continuam a ressoar hoje e milhões são inspirados por ele. Como todos sabemos, Nelson Mandela lutou por meios não violentos pelo fim do apartheid na África do Sul, e Martin Luther King lutou pela igualdade étnica nos Estados Unidos. Ambos absorveram muito da filosofia gandhiana em sua luta contra as injustiças sociais e políticas. Felizmente, ainda há muita gente ao redor do mundo que espalha a mensagem de Gandhi pelo cinema, teatro e por publicações. Hundreds of books and plenty of literature exists in various languages of the world on Gandhi. Gandhi's autobiography, My Experiments with Truth, will be a good reading to know how a timid young Gandhi became most fearless person who challenged the mighty British Empire of that time to lead India to freedom through the weapons of soul force and non-violent, non-cooperation struggles. People of India are grateful to him and other freedom fighters of his time as we became free to choose our destiny, our lifestyles and our means of attaining happiness. Há centenas de livros e publicações sobre Gandhi em vários idiomas ao redor do mundo. Sua autobiografia, Minhas Experiências com a Verdade, é uma ótima leitura para se conhecer como um jovem e tímido Gandhi se tornou uma pessoa destemida que desafiou o poderoso Império Britânico daquela época para guiar a Índia à sua liberdade pelas armas do poder da alma e da luta e não cooperação não violentas. O povo da Índia é grato a ele e outros guerreiros da liberdade de sua época por ter nos tornados livres para escolher nosso destino, nosso estilo de vida e nossas próprias formas de alcançar a felicidade. On distribution of wealth in the world, Gandhi once said, "The world has enough resources to feed the entire humanity, but not enough to fill the greed of a few." What Gandhi meant was that the rich must put restriction on their desire for possessiveness and put their excess wealth to good use for common men. Fortunately, while we see the number of billionaires growing every year, the amount of charitable works by them is also growing. However, it will be good if this excess wealth of the individuals or nations is put to good economic activities that benefit the common man. Gandhi's dream of whole world living peacefully could then come true. We should not forget that the desire for excess is a main cause of all conflicts in the world. If we follow Gandhi's beliefs and stick to righteousness, there will be no conflict when all will respect each other's right. Sobre a distribuição de bens no mundo, Gandhi uma vez disse que o mundo tinha recursos suficientes para alimentar a toda a humanidade, mas não suficientes para a ganância de alguns poucos. O que Gandhi quis dizer é que os ricos devem pôr freios a seus desejos de possessividade e colocar sua riqueza excessiva ao bom uso do homem comum. Felizmente, conforme cresce o número de bilionários, também cresce o número de trabalhos de caridade. No entanto, seria bom se essa riqueza excessiva de algumas pessoas e nações pudesse ser usada para boas atividades econômicas que beneficiassem as pessoas comuns. O sonho de Gandhi em ver um mundo vivendo de forma pacífica poderia então se tornar realidade. Não devemos nos esquecer de que o desejo pelo excesso é a maior causa de conflitos nesse mundo. Se seguirmos as crenças de Gandhi e nos ativermos à virtude, não haverá conflitos quando respeitaremos então os direitos uns dos outros. A foreign journalist once asked Gandhi, "What is your message to the world?" "My life is my message," Gandhi replied. Einstein, another seeker of truth, once said, "Generations to come will scarcely believe that such a one ever walked on this earth in flesh and blood." He was right, because only Gandhi alone had the courage of conviction of attaining truth through personal suffering and renouncement of worldly pleasures for the larger good of society. Jornalista estrangeiro certa vez perguntou a Gandhi qual é a sua mensagem para o mundo, ao que ele respondeu: "Minha vida é minha mensagem." Einstein, outro buscador da verdade, em outra ocasião disse:
Gerações futuras sequer acreditarão que um homem de carne e osso como esse de fato caminhou sobre a terra. Ele estava certo, porque Gandhi teve a coragem e a convicção de alcançar a verdade pela penalização pessoal e a renúncia de prazeres mundanos pelo bem de uma sociedade maior. As you know, the importance of non-violence in the world was recognized even by the United Nations, as a result of which is declared 2nd October every year as a day of non-violence. Let us learn to be non-violent in our actions and devote our energy to common development goals for the entire humanity. Thank you. Como sabemos, a importância da não violência no mundo é reconhecida mesmo pelas Nações Unidas, que como resultado disto declarou o dia 2 de outubro todos os anos como o dia da não violência. Vamos aprender a ser não violentos em nossas reações e a devotarmos nossa energia ao desenvolvimento geral de toda a humanidade. Obrigado.